Boa noite. Como vocês estão? Bem? Eu tô ótimo. Então, irmãos, hoje a palavra que Deus quer trazer para nós é uma palavra de revelação para as nossas vidas. Então, que a gente fique bastante atento àquilo que o Senhor quer trazer para nós, porque a palavra de Deus, ela quer vir estremecer todo o nosso ser. Quão poderosa é essa palavra que o Senhor vem falar a nós. Mas antes de entrar na palavra, eu quero contextualizar para você, senão você não vai pegar essa linha de raciocínio. Jesus, quem já teve um encontro com Jesus aqui? Levanta a mão. Quem já teve um encontro com Jesus, já participou do grupo de oração, já veio, já fez algum tipo de encontro com Cristo, com Jesus, não sei. Todo mundo, eu creio, certo? E na palavra de Deus fala que Pedro estava pescando e Jesus passou na barca de Pedro e falou: vem, segue-me. E fala também que Mateus estava cobrando impostos, Jesus passou na banca de Mateus, falou: vem, segue-me. E estava uma prostituta lá no chão sendo apedrejada, Jesus passou e falou: a sua fé te salvou, vem, segue-me. E assim foram tantos outros chamados. E aquelas pessoas largaram e começaram a seguir Jesus. E a partir do momento que elas largaram aquilo que elas sabiam fazer, elas começaram a depender daquele que estava conduzindo elas, certo ou errado? Então, elas começaram a seguir ele. Aí Jesus ia para o barco, aí todo mundo ia para o barco. Aí Jesus ia para a beira da praia e todo mundo ia para a praia. Aí Jesus, quando ele falava assim: olha, fica um pouquinho aí embaixo que eu vou lá no monte rezar. O povo ficava lá embaixo, mas eles não sabiam o que eles faziam, porque eles dependiam inteiramente de Jesus. Eu não sei se o seu chamado foi assim, mas quando Jesus me chamou, eu larguei tudo, eu queria e dependia inteiramente de seguir Jesus. Eu não sabia mais como eu seguia a minha vida, porque a boa nova era tão grande que eu resolvi aceitar aquela boa nova, e a partir dali eu não sabia como caminhar e eu precisava seguir alguém. E aí estava tudo muito legal. Certa vez Jesus, quem veio no grupo passado sabe, Jesus mandou o pessoal ir de barco até a outra margem, estava rezando, o povo descabelou, porque chegou a tempestade, estava todo mundo sozinho, não sabia o que fazer. E aí, para variar, o que acontece? Jesus fala que vai morrer. E aí ele fala que vai morrer, ele morre. Ele fala que vai vir um tal de Paráclito, mas ninguém sabe o que é esse cara. E aí, de repente, ele morre. E aí todo mundo ficou assim: e agora? Fala pro seu irmão do lado assim: e agora? Ele assim: e agora? Volto para a vida velha? Ou continuo seguindo alguma coisa que eu não sei seguir? Pega a sua palavra, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, no versículo 13. Quando você vai pegar na sua palavra aí, eu vou contextualizar ainda um pouco. E Jesus morreu. E aí umas mulheres que estavam com fé naquele cara, que ele era mesmo um profeta, que ele era um homem de Deus e que ele era o Messias, essas mulheres acreditaram nas palavras dele, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo, eu vou falar, acho 24 aí, fica com ele. E aí algumas mulheres que acreditavam naquilo, que creram naquele homem, foram ao sepulcro no terceiro dia e o sepulcro estava vazio. Então elas voltaram e deram a notícia para os 11 que estavam lá no lugar. E aí Pedro, como sempre, saiu correndo na frente, chegou lá vazio. Mas onde estava Jesus? Fala para o seu irmão, onde estava Jesus? Fala assim: abandonou todo mundo. Prometeu ressurreição e sumiu. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, versículo 13: eis que 2 dos 11 discípulos que estavam lá estavam viajando nesse momento.
depois que Pedro foi lá ver o sepulcro. Nesse mesmo dia, para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. E conversavam sobre todos esses acontecimentos, paixão e morte de Jesus. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais quanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou: quais? Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e diante do povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que o profeta anunciara. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo por todos os profetas, interpretou-lhes todas as escrituras, o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já se declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardiam os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. E agora? Morreu, sepulcro vazio, Pedro foi lá, ninguém viu. Algumas mulheres estão falando alguma coisa. O que aqueles caras fizeram? 2 deles desistiram. Não foi isso que eu acabei de ler aqui? Desistiram. Eles estavam indo para Emaús. Jesus morreu, ressuscitou, vou dar uma voltinha lá em Emaús. Não, eles estavam indo embora. E eles estavam indo embora. E aí o que a gente percebe? A gente tem um encontro com Jesus. E chega um certo momento que ele chamou a gente e começa a seguir na nossa frente. A gente vai seguindo ele. Chega num momento que o que acontece? Ele some. E aí é que está a chave do negócio. A gente tem 2 caminhos. Quais foram os 2 caminhos que eu falei para vocês que a gente tem para seguir? Ou a gente fica em Jerusalém ou a gente desiste de tudo. E aqueles discípulos desistiram de tudo. Mas, fala para o seu irmão assim, mas Jesus, ele ama demais. Vamos nos colocar no lugar daqueles carinhas lá. Por que aqueles caras foram embora? Eram 11, 2 foram embora. Por que os outros 10 não foram embora? Fala para os irmãos, por que os outros 10 não foram embora? Aqueles 2 homens, será que eles conheciam Jesus direito?
apesar de que eles eram discípulos, será que eles estavam inteiramente inseridos na vida de Jesus? Será que quando Jesus estava pregando, eles eram o primeiro da fila? Será que quando Jesus chamou para seguir, eles estavam lá perto? Provavelmente não. Porque se eles estivessem perto como João, eles iriam até o pé da cruz. Porque estava perto, estava colado, sabia que a hora que Jesus acordava, a hora que ele dormia, o que ele fazia. Jesus ia rezar, aquele chato estava no pé. Jesus ia falar, ele estava no pé. Jesus ia fazer, ele estava no pé. Mas aqueles dois não estavam seguindo Jesus de perto. E como que eles sabiam das coisas? Nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Pedir o pessoal que está atrás para chegar mais para perto aqui, para dar certo. Chegar mais para perto aqui. Eles sabiam pelo seguinte: João, que estava aqui na frente, que vai ser a Lulu, ouvia o que Jesus estava falando. Mas aí, esses dois discípulos que estavam lá atrás, que é o Fred, o Dinei e a Andréia, eles vão falar para nós o recado, pode ficar aí. Eles vão falar para nós o recado que eles vão entender lá atrás que Jesus estava falando aqui na frente. Tá bom? A Lulu vai passando para trás aí, passando para lá, até chegar lá. Passa aqui, chegar nela, volta aqui no John, passa tudo até chegar lá no Fred, pra gente ver o que o Fred vai entender que Jesus estava falando lá. Ia pregando aqui na frente, tinha dois discípulos que estavam lá atrás, que não ficavam muito íntimos de Jesus não. E aí vão ver a mensagem que vai chegar lá. Vamos rápido. Fala o que você entendeu. A mensagem já foi dita. E aí, gente, enquanto eles vão fazendo, vocês vão prestando atenção aqui pra gente não perder tempo. Por que eles foram embora? A gente vai descobrir aqui só pra gente ver na prática, mas eles ficavam distantes de Jesus. Aqui no John. E eles ficavam distantes de Jesus. Então eles não conseguiam compreender certamente a mensagem que Jesus estava falando. E aquela mensagem era testemunhada a eles por alguns outros discípulos que estavam mais próximos. Assim como nós. Como que nós conhecemos Jesus? Como que nós conhecemos Jesus? Nós conhecemos Jesus por alguém que pregou ele para nós. Nós vivemos com Jesus? Quem aí viveu com Jesus? Ninguém? Quem aí andou com Jesus? Quem aí viu as pregações de Jesus? Ninguém. Se aqueles dois caras que viveram com Jesus estavam um pouquinho só atrás, já duvidaram? Imagina isso aqui, ó. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Isso aqui que está acontecendo são os 2000 anos, mais de 2000 anos, que a palavra foi sendo passada para nós e vai chegar no meu e no seu coração lá no Fred, lá atrás. Vamos lá, em quem que tá aí? Agora você ali pro Dinei da ponta ali, de preto, depois para André e depois pro Fred. Agora, hein, vamos ver o que Jesus pregou aqui. Vamos ver, Fred, o que Jesus falou? Olha só, eu vou ler para vocês aqui o que Jesus falou, tá? Repete de novo o que chegou aí. Jesus tem uma coisa que te ama muito. Jesus, presta atenção no que ele falou, hein? Jesus está vivo, ele morreu por você, mas ressuscitou ao terceiro dia, vive entre nós e está sempre ao seu lado em todas as dificuldades.
Vocês entenderam? Jesus, isso aí. Você tocou num ponto importante, irmão. Olha que interessante. A frase central do texto chegou lá no Fred, que é Jesus e amor, né? Que ele te ama, morreu. Mas olha o quanto de conteúdo que perdeu até chegar lá no Fred. Então vamos parar aqui e fazer alguns questionamentos. Se essa mensagem, ao ser passada nesse tempo todo, se perdeu, como que nós vamos conhecer esse Jesus que nós temos que seguir? Fala pro seu irmão. Vai para ele assim, agora deu ruim. Fala assim, a mensagem chega sempre incompleta. Fala para ele assim, agora eu entendi porque você não consegue ser fiel na caminhada. Fala para ele assim, agora você entendeu? A mensagem nunca é completa. Aí o que acontece contigo? Você faz metade, mas não faz o resto. Aí você tá, Jesus tem uma coisa pra você. Você fica assim, mas tem uma coisa? Mas que coisa que é essa? Que coisa sua? Mas Jesus me ama tanto, mas ele tem uma... Não entendi essa coisa. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu só tenho metade do quebra-cabeça, o resto eu não tô conseguindo entender. Aí você não consegue ir pra frente. Você não sabe quem que você vai seguir, você só sabe que ele tem uma coisa. Que coisa? O cara morreu, ressuscitou, foi lá, tomou chibatada, tá vivo, anda contigo, e você tá lá assim, mas que coisa que é essa? O cara já tá ali do seu lado, morreu, ressuscitou, deu a vida, salvou, você já tá com... O preço seu já foi pago, você já tá com o caminho traçado. Ele veio, andou, passou no mundo, foi lá, já tá com o caminho todo certinho, você tá lá na coisa. E aí Jesus, ele é muito maravilhoso. Fala pro seu irmão, ele é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. O que ele fez com os discípulos? Ele foi lá, ele tinha ressuscitado, ele já tinha subido aos céus, desceu a mansão dos mortos, subiu aos céus, ele já estava lá à direita do Pai, tranquilaço, já estou na direita, filho. Agora é só mandar o Espírito Santo. Só que ele ama tanto, mas tanto, que ele falou assim, eu vou ter que insistir nesse pessoal. Fala pro seu irmão assim, Jesus vai insistir no você. Fala assim, você é cabeça dura demais. Mas Jesus vai tentar insistir. Sabe o que ele fez? Ele pegou e explicou desde o Gênesis até ele, tudo de novo. Fala pra ele assim, tudo de novo. Pra ver se eles entendiam. Agora eu não vou te explicar tudo do Gênesis aqui de novo, porque senão vai demorar. Mas aí, como que você vai conhecer Jesus então? É lendo do Gênesis ao Apocalipse. Fala pro seu irmão assim, é só ler do Gênesis ao Apocalipse. Agora você fala pra ele assim, você vai ler? É claro que não. Claro que não. Você não vai... Você vai ler, irmão, glória a Deus. Ó, irmão, ó. Eu queria mudar minha frase. Você vai ler do Gênesis ao Apocalipse. Eu queria mudar minha frase. Eu quero lançar essa proposta para você que não está conseguindo avançar na caminhada. Lê do Gênesis ao Apocalipse. Você vai entender. Então, como que você vai conhecer Jesus? O que Jesus era? O que Jesus era? Ele era Deus. E Deus é santo. E aí Jesus falou para nós o quê? Sede santos. E o que é ser santo? Hein? Ser santo é? Tô gostando de ver. Você tá entendendo? Ser santo é ser igual a Jesus. Se nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Nós não vamos conseguir ler do Gênesis ao Apocalipse rapidamente. O que nós vamos fazer então? Calma, vamos de novo. Jesus é santo. E ele falou pra gente ser santo. E ser santo é ser igual a ele.
Se ser santo é ser igual a Ele, e a gente não vai ler do Gênesis ao Apocalipse de uma vez só, o que nós vamos fazer para conhecer Jesus? Hein? Ser semelhante a Ele, mas o que é Ele? Como que você vai conhecer Ele? Hein? Mas intimidade com quem, se você não sabe quem é Ele? Buscar o Paráclito. Vamos de novo. Jesus, ele é insistente. Vamos lá. Vamos com calma, que nós estamos... É assim, gente. Nós precisamos entender isso hoje. Isso eu estou falando porque eu tive essa dúvida na minha caminhada e eu tenho 5 minutos para fazer você entender isso aqui, que é o final da pregação. Jesus, ele era santo e ele falou para a gente ser santo igual ele, certo? Ser santo é ser igual a Jesus. Então, se eu sou santo, eu sou reflexo de Jesus. Eu não vou ler do Gênesis ao Apocalipse de hoje para amanhã, certo? Mas existem santos que fizeram o quê? Se assemelharam a Jesus. Porque o que é ser santo? É ser igual a ele, certo ou errado? Então, se a gente não vai ler do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos fazer o que para conhecer a pessoa de Jesus? Hã? Conhecer os santos. Alguém entendeu? Conhecer os santos. Fala pro seu irmão. Custou, mas foi. Vocês estão entendendo? Nós não vamos conseguir ler do Gênesis ao Apocalipse de hoje para amanhã. Mas ser santo é ser o mais próximo que a gente conseguir de Jesus nessa terra. Então você vai pela vida dos santos, irmão. É simples, pronto aí. Até agora você sabe como você vai conhecer Jesus. E a partir daí... Aí, por que a partir daí a gente vai ver na vida dos santos exemplos de Jesus? Um santo vai ter uma virtude, outro santo vai ter outra virtude, outro santo vai ter outra virtude. Todas as virtudes, só Jesus. Então, um santo ele não vai se assemelhar em todas as coisas. Então, você precisa pegar vários santos para conseguir entender como foi a vida de Jesus. Porque em cada santo você vai entender cada particularidade de Jesus. E assimilando a vida do santo com a leitura da palavra, você vai conseguir ter a proximidade daquilo que foi Jesus. E aí você não vai ir para Emaús, mas você vai ficar lá aos pés da cruz. E aqueles dois, eles falaram que eles sentiam o coração deles queimar. E eu sei que alguns já sentem o seu coração queimar, porque muitas coisas já estão ficando claras para você. E por que nós temos esse desejo, essa sede de conhecer Jesus? Porque lá no Jardim do Éden, Jesus, todas as tardes... Jesus não, né? Deus, que também é uma pessoa da Trindade, que já existia desde o princípio até o fim, caminhava pelo jardim. Então aqueles homens sentiam a saudade de Jesus. Por mais que eles não conhecessem visualmente que ele já estava revestido de glória, aquela imagem de Jesus já não era compreendida, já não cabia dentro da cabeça daqueles homens. O coração deles reconhecia Jesus. Então hoje Jesus vai vir até nós, fazer com que a gente identifique Ele através desse sentimento. Por mais que eles não soubessem, Jesus queria ir embora, mas dentro do coração daqueles homens sentia alguma coisa de tipo assim, nós não podemos deixar esse cara embora. Meu coração, tanto é que depois eles falaram assim, nosso coração queimou quando ele falava, é porque eles reconheceram no coração. E Jesus, ele está comigo, contigo o tempo inteiro. Por que a gente não reconhece? Porque a gente não tem essa sutilidade de reconhecê-lo no nosso coração. E é isso que nós vamos fazer agora. Mas para você, como dever de casa, estude a vida dos santos e leia a palavra, que você vai ter o conhecimento de Jesus e assim você vai saber como que você vai caminhar. E Jesus veio matar a nossa saudade. Jesus foi matar a saudade daqueles homens. Jesus quer vir matar a nossa saudade aqui para a gente saber caminhar no caminho certo de novo. Para a gente saber caminhar no caminho que a gente começou lá no princípio. No caminho que um dia a gente via Jesus e hoje não enxerga mais. Mas
ao repartir o pão, eles reconheceram Jesus. E a palavra é fantástica, porque fala que Jesus só ficou invisível. A palavra não fala que Jesus subiu ao céu de novo, a palavra não fala que Jesus desapareceu, que ele foi embora, mas que ele ficou invisível. E invisível é somente não ser visto. Então não é porque você não vê que ele não está aqui. Ele está aqui. Ele está contigo no seu amanhecer, em todas as suas tarefas diárias, em todos os seus passos. Ele está contigo igual lá no caminho para Emaús. A nossa vida aqui é um caminho para Emaús, que Jesus vai lá para aparecer e nos reconduzir mais uma vez a Jerusalém. E Jesus quer nos colocar mais uma vez dentro desse jardim do Éden. Jesus quer nos colocar mais uma vez dentro dessa Jerusalém. Jesus quer nos retirar do caminho errado, do caminho cego, para nos colocar no caminho conduzido por Jesus. Amém?